Olá! Hoje nós vamos conhecer duas novas funções do Excel que podem te ajudar a fazer tratamentos nos seus dados sem precisar ter que abrir o Power Query ou criar super fórmulas combinando funções esquerda, direitas, extrair texto, entre tantas outras. Essas novidades estão facilitando muito o dia a dia de quem trabalha com a ferramenta. Bom, vamos começar agora então e eu vou te mostrar tudo que você precisa aprender sobre a função texto antes e texto depois. Bora pro vídeo! Bom, começando, a gente vai pegar o projeto que está aqui e vamos supor que eu queria separar esses dados que estão aqui. Tem um endereço, tem a rua, né? E tem também a cidade, estado e país. Suponha que eu quero separar de um lado apenas o que está o nome da rua, número, bloco de apartamento, essas coisas. E do outro eu gostaria de separar cidade, estado e país. Nós temos várias formas de fazer isso utilizando o Excel. Uma delas, como eu disse, utilizando as funções ali combinadas, né? Esquerda, direita, entre tantas outras. Só que sempre tinha que fazer muitas regras. Agora, com a função texto antes, olha só, texto antes, nós temos aqui alguns parâmetros que, para quem já assistiu às aulas anteriores, viu o último vídeo sobre dividir texto, sabe que essa função tem os parâmetros parecidos. O primeiro parâmetro é o texto. Qual é o texto que nós vamos trabalhar? Você vai selecionar a célula que contém o seu texto. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro é o delimitador, que você vai colocar sempre entre aspas, tá? Então, aspas dupla. O meu delimitador aqui vai ser ponto. Eu quero separar os valores que tem ponto aqui. E depois disso, fecha aspas dupla, nós temos o próximo parâmetro a ser preenchido, que é o número da instância. O número da instância, que pode ser 1 ou menos 1, quer dizer o sentido para qual esse valor vai ser selecionado. Por exemplo, nós temos aqui, ó, avenida ponto, temos aqui 210 ponto, jardim ponto, paulista ponto, terceiro andar e aqui tem um ponto também. Tem sala 311 também tem um ponto e depois passa a ter hífens. Então temos vários pontos aqui. Se nós considerarmos aqui o valor 1 na instância, o número da instância, ele vai pegar o primeiro ponto da esquerda para a direita, que é esse ponto aqui da avenida, tá? Se nós pegarmos aqui o valor menos 1, ele vai pegar o último ponto para trás. Ele vai vir aqui na sala 311 e vai pegar tudo para trás. Vou fechar parênteses sem preencher aqui os outros modos, né? Que é Match Mode é o modo para diferenciar maiúsculos e minúsculos ou não. Match End é para considerar o valor compatível com o final ou não. E se não encontrado, né, você colocar alguma informação caso ele não encontre aquilo que você procura, em vez de dar um erro de não disponível, ele colocar na tela a informação que você digitar ali. Vou fechar parênteses e vamos verificar. Olha só, tá vendo que simples? Ele trouxe para mim todo o conteúdo antes de 311. Se eu tivesse colocado aqui, em vez de menos 1, apenas o 1, ele ia trazer apenas a avenida, conforme eu expliquei para vocês. Então eu vou colocar aqui menos 1. E agora eu vou arrastar. Olha só, que facilidade. Ele já separou todo o conteúdo para mim. E para extrair cidades, também é muito fácil, pessoal. Eu vou usar a função texto depois. E os parâmetros são mesmo. Eu vou selecionar aqui o texto. Eu vou colocar aqui ponto e vírgula. O delimitador, agora você pode colocar também o ponto. Tá vendo? O ponto. E aqui é bem interessante, né? Porque você vai ter aqui a mesma questão, olha só. Número da instância, se você colocar o número 1, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer ali, ó, do primeiro ponto para frente. Se você colocar menos 1, então ele vai correr da direita para a esquerda, vai pegar o último ponto, que no caso aqui é o depois de 311, vai trazer tudo que está depois desse ponto. Então, aqui no texto antes, ele trouxe tudo que estava antes do último ponto, e agora no texto depois ele vai pegar tudo que está depois do último ponto. Então, por isso, menos 1. Olha só. Pronto, trouxe cidade, estado e país. Só arrastar e está feito. Para um outro exemplo, só para a gente praticar essa questão, se você vir aqui, ó, quero separar, por exemplo, um tratamento do nome. Muitas vezes tem muitos tratamentos, né? Se eu colocar aqui, ó, texto antes, pegar o texto aqui e falar que o delimitador é ponto, ó, ele vai pegar aqui o prof, tá vendo? Só que se eu arrastar, agora eu não coloquei aquele argumento, né, do 1 e do menos 1. Só para você ver, ó, olha o que acontece. Aqui ele não pegou o mestre,
tá? Aqui ele não pegou o doutor nem o honorário. Então, como é que a gente faz para corrigir isso? Vou desfazer aqui. Aliás, vou até deixar aqui com os erros, né, e a gente poder corrigir. Então, você vai incluir aqui, ó, o menos 1 no número da instância, para que ele pegue o último ponto, né? Porque você já sabe que se você colocar só 1, ele vai pegar só o primeiro. Ó, ele corrigiu. Mas ainda tem ali um não disponível, né? Quando ele não encontra. O que você vai fazer? Ponto e vírgula. Ó, 0, correspondência que diferencia maiúsculos de minúsculos, e 1 é a correspondência que não diferencia maiúsculos de minúsculo. Então, nesse caso aqui, você pode colocar 1 se você quiser, ou pode pular também, né? Corresponde ao final, se você colocar o 0, olha só o que acontece. Ó. Agora, se você vir aqui colocar o 1, deixa eu ver se aqui, ó. Olha só, onde não tem, ele simplesmente não colocou. Você também poderia colocar aqui em vez do 1, né? Ó, colocar aqui se não encontrado, que é esse parâmetro. Vou colocar aqui, por exemplo, sem tratamento especial. Ó, vou arrastar aqui agora. Ó, percebam que aonde não tinha aqui o professor, o doutor, alguma abreviatura, ele colocou sem tratamento especial. Poderia colocar qualquer outro texto, foi só para mostrar. E para extrair o nome agora, bem fácil, né? Igual texto, depois pega aqui o texto, o delimitador também vai ser o ponto, e aqui você vai colocar a instância, né? Ó, e tá aí. Nesse caso é importante, tá vendo que deu um espaço antes do Cláudio Damasceno? É importante colocar aqui, ó, ponto espaço. Muito bem. Então agora sim, né, conseguimos fazer todos os dados aqui. E por que ele não encontrou algumas opções ali? Muito bem. Quando ele não encontra, aqui, ó, tem a questão, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o 1, ó, se eu colocar aqui o 1 ou menos 1, não muda, certo? Ó, veja bem. Só muda a questão da quantidade de dados que ele traz. Mas por que ele não trouxe os nomes que não tem o parâmetro? É muito simples. Você vai colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Isso aqui você pode ignorar, correspondência que diferencia maiúsculo e minúsculo. Você vai colocar aqui, ó, corresponde ao final. E aí você vai resolver esse erro de não disponível. Porque o delimitador vai ser considerado ali, né, vai corresponder ao final do texto. Como aqui não tem um delimitador, ele considera que ao final do texto ele vai trazer todo o resto. Então você vai colocar aqui 1. Pode fechar parênteses que agora vai dar certo. Olha só, tá vendo? Quando você coloca que o delimitador também corresponde ao ponto final, quando ele não encontra ou encontra uma opção que não tem o que você está procurando ali, ele vai considerar que aquilo é o final, então ele vai trazer todo o conteúdo daquela célula, como foi o caso aqui, né? Tudo resolvido para a gente. Bom, agora tem um detalhe. Aqui, ó, ele não trouxe, né, o dado completamente. Aliás, não, ele trouxe sim, tá tudo correto, né? Você tem que tomar cuidado, porque se eu tivesse colocado ponto e espaço aqui, como eu coloquei no outro, ele não ia trazer, ó, tá vendo? Mas quando a gente colocou só ponto, aí deu certo. Bom, e aí, pessoal, vocês gostaram dessa dica de hoje? Coloca aqui nos comentários qual foi a opinião de vocês, se vocês já conheciam essas novas funções do Excel. Está sendo bem falado, né? Como vocês podem ver, são bem poderosas. Se você combinar essas funções com a que a gente aprendeu no vídeo anterior, dividir texto, né? Você tem um recurso muito poderoso no Excel. E lembrando também que aqui na descrição eu vou deixar para você o link do meu curso completo com 20% de desconto para você que é nosso seguidor do YouTube. Lá você vai aprender sobre Excel, vai aprender fórmulas, funções, vai aprender truques mais avançados, vai aprender sobre tabela dinâmica, vai aprender a criar dashboards bem bonitos. Então assim, é uma oportunidade muito bacana e você pode fazer parte do nosso curso completo, fazer parte da nossa equipe, da nossa comunidade ali de alunos. E o que é melhor de tudo, todo o nosso material é certificado. Então, você vai fazer o curso, vai aprender muito Excel e no final do curso você ainda vai receber o seu certificado. Combinado? Um grande abraço e até a próxima videoaula.